Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos de volta para efetuar o estudo da Confissão de Fé. Dessa vez nós vamos trabalhar o capítulo 1, o parágrafo 6 especificamente, que trata da suficiência da palavra e a iluminação do Espírito. Eu transcrevi para o slide o texto desse parágrafo, relativamente longo. Os irmãos podem acompanhar na confissão também. Aí a gente vai, então, estruturando a leitura, os irmãos podem acompanhar. Então, o texto do parágrafo 6 diz exatamente o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado, ou é necessariamente contido na Sagrada Escritura. Ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. No entanto, reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias concernentes ao culto, a Deus e ao governo da Igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que devem sempre ser observadas. E aí, de acordo com a estrutura do texto da confissão, após o enunciado do parágrafo, aparece uma coletânea de textos que vão fundamentar justamente esse arranjo, esse tecido textual apresentado no parágrafo, né? Então ele cita o 2 Timóteo, capítulo 3, os versos de 15 a 17, Gálatas, capítulo 1, os versos de 8 a 9, João 6, 45, 1 Coríntios 2, de 9 a 12, 1 Coríntios 11, de 13 a 14 e 1 Coríntios 14, versículo 26 e o versículo 40. Então, no sentido de tentar fazer a apresentação desse material, nós podemos argumentar aqui em função do que nós já conquistamos em termos de teoria dessa revelação, né? Até aqui o que nós temos, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Essa é uma proposição que para a teologia reformada é tomada como um postulado de fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas ela é a própria palavra de Deus, né? E nós já argumentamos em favor disso de diversas formas, né? Ela é necessária por conta da insuficiência da revelação geral, que nós já discutimos também e mostramos para os irmãos que na teologia reformada, de acordo com o texto da confissão, a revelação geral ela era necessária, mas ela foi insuficiente para mostrar a condição do homem diante de Deus, sua condição de pecador diante de Deus, e mostrar que esse caminho dessa reconciliação se daria através de Jesus Cristo, né? Não era possível olhar para a natureza e o homem abstrair essa mensagem de Deus. Então, havia necessidade de que a revelação geral fosse refinada por uma outra revelação, e essa é a revelação especial que vem através da palavra. E aí essa revelação especial se torna suficiente porque ela se completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A revelação através de Cristo, ela se torna, portanto, completa e suficiente, e Deus acaba dizendo tudo aquilo que ele poderia dizer para orientar o homem nesse processo de reconciliação com o próprio Deus, né? Dado o pecado. E o distanciamento foi produzido por ele. E no sentido da questão da produção, o que temos colocado até aqui, que para a teologia reformada, existem dois conceitos que trabalham paralelamente. Por um lado, existe o conceito da inspiração e, por outro lado, existe o conceito da iluminação. Para os escritores da Bíblia, aqueles homens que foram usados por Deus para escrever o texto, dizemos que ali existe a concepção da inspiração. Foram homens que foram inspirados por Deus para escrever aquele material. E já discutimos a racionalidade do que é afirmar isso. A coerência desse texto ao longo de tanto tempo seria impossível a uma mente humana, um único homem, projeto de um único homem. Nós já discutimos isso amplamente. E, por outro lado, para
os leitores desse texto, né, depois da inspiração, eles passam a ser iluminados, né, e para que o conteúdo dessa mensagem seja como descortinado em suas mentes, para que eles compreendam as verdades estabelecidas e os princípios estabelecidos ali. E essa obra, tanto da inspiração quanto da iluminação, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus, né? Foi isso que temos sido colocado até aqui. Então essa é uma obra do Espírito Santo de Deus que vai produzir essa capacidade da tradução, né, do conteúdo daquilo que Deus quis dizer ao homem através da sua palavra, né? É nesse sentido. E aí, passando para o texto da própria confissão, nós elaboramos um quadro que estabelece, de certa forma, uma topologia desse parágrafo. É como se fosse as frases, né? Eu separei as frases e para cada uma delas, de fato, a gente percebe que existe uma argumentação a partir daquela coletânea de textos, que eu não vou citar aqui, né? Vou tentar fazer um paralelo, e a organização dessa argumentação é o que eu estou chamando de topologia do parágrafo. Então, o que coordena, na verdade, todo esse arranjo é a primeira proposição em cima, quando ele fala sobre todo o conselho de Deus. O que seria, na verdade, todo esse conselho de Deus, né? A gente vai, ao longo da exposição, a partir da interpretação, tentar explicar para os irmãos, mas necessariamente no parágrafo, esse todo conselho, ele está revestido de uma coletânea, na verdade, de argumentações que vão. Aí eu separei do lado, os irmãos podem observar. Ele diz que esse conselho constitui das coisas necessárias para a sua própria glória, né? Então, todo o conselho de Deus revelado na sua palavra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela contém as coisas que foram necessárias, que Deus entendeu que eram necessárias para que o homem pudesse entender a mensagem que Deus queria transmitir e que, por final de todas as coisas, isso pudesse produzir a própria glória de Deus. Então, na verdade, a gente percebe que existe um propósito eterno de Deus. A Bíblia, ela foi escrita com um propósito de revelar um conjunto de conhecimentos em que Deus revela de si mesmo ao homem, e esse conjunto de conhecimentos eram necessários para que o homem tivesse a concepção exata, para que, através desse conhecimento, ele pudesse reatar sua relação com Deus. Esse é um elemento interessante desse processo. E, portanto, existe uma objetividade nisso, existe um propósito. A Bíblia foi elaborada, pensada, inspirada, né? E Deus permitiu que ela chegasse até nós com um propósito. E o propósito final de tudo isso é a própria glória dele, né? E esse propósito para a sua glória inclui um plano para a salvação do homem, para a redenção do homem, que por sua vez estabelece uma relação de fé. E essa fé é uma fé que possibilita o homem ter uma visão de si mesmo, a sua condição diante de Deus, e ao mesmo tempo coloca a centralidade de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, né? E a esperança no mundo vindouro. Então, é uma fé que, ao mesmo tempo, ela trabalha sobre três dimensões, três perspectivas. Ao mesmo tempo, ela dá uma visão ao homem de si mesmo, como pecador e necessitante da graça de Deus, a centralidade e a possibilidade de reatar sua relação com Deus através de Jesus Cristo e a esperança do mundo vindouro, né? É nesse sentido. Portanto, o conteúdo da palavra versa sobre a vida do homem no sentido horizontal e que estabelece a relação dele com os seus semelhantes. A palavra vai nortear esse tipo de relacionamento, como é que ele deve ser processado, e a relação vertical que estabelece a sua própria relação individualmente com o Criador. Então são duas dimensões. A palavra completa e traz instrução sobre a relação do homem com o próprio homem, com o seu semelhante, e com o próprio Deus. É nesse sentido que é colocado o texto. Além disso, a gente precisa pensar, já que essa palavra vai nortear essa relação do homem com o seu semelhante e do homem com Deus, ela está contida na palavra, né, escrita, e essa expressão escrita, ela pode
aparecer de duas formas diferentes, de acordo com o texto da confissão. Eu posso ter esse conteúdo expresso de maneira explícita, ou um conteúdo explícito, quer dizer, claro. Um exemplo que pode se dar, por exemplo, os 10 mandamentos, né? É um conjunto de proposições, digamos, colocados de maneira positiva, né? As declarações, em que sentido eu estou dizendo que são positivas? Porque são claros, são declarações bem claras. Então, não matarás, né? É uma declaração clara, nesse sentido que estou dizendo que é positiva. Então, é uma ordem, uma descrição, uma proposição que traz em si uma declaração muito clara do que é para fazer. Então, não é para matar, né? Não adulterarás, e assim por diante. Muito embora as proposições estejam todas com o prefixo negativo na frente, o sentido da frase ele é muito claro. Então ali você tem uma declaração explícita de um comportamento esperado daquele que serve a Deus. É nesse sentido que eu estou tentando dizer. Então, ou ela é expressamente declarado, está explícito ali, ou ela é necessariamente contida na Escritura. Ou seja, ela está ali de uma forma implícita, através de um princípio. Eu posso dizer isso de várias formas, mas se nós recorremos ao Velho Testamento, para ficar compatível com o primeiro exemplo, eu posso pensar na estrutura familiar, por exemplo. Quando Deus estabelece no Gênesis, através do escritor, né, a narrativa da criação, naquela narrativa está implícito ali a natureza da família monogâmica, por exemplo. Se Deus quisesse que o homem, né, na construção da sua família, tivesse a poligamia, ele mesmo teria criado, porque ele teria poder para fazer isso, a Ava, a Eva, a Iva, a Ova e a Uva. E a família toda, entendeu? Ele não quis fazer, ele criou uma mulher e chamou de Eva. E o Adão, então havia um homem e uma mulher. Então o sentido da monogamia estava presente ali. Não está explícito essa expressão, monogamia, mas o princípio dela está estabelecido ali. Então, ou a palavra diz de maneira explícita, ou ela diz através de princípios que estão implícitos na narrativa da própria Escritura. É esse sentido que a gente precisa compreender o texto da palavra. Mas tudo que há necessidade, que é necessário para que o homem compreenda, seja de maneira explícita ou de maneira implícita, para que ele norteie o comportamento dele, a atitude dele, a visão que tem de si mesmo, né, em relação a Deus e com o próximo e a sua conduta, estão dispostos na palavra, seja de maneira clara ou de maneira implícita, através de princípios, né? E que nada, ao que nada, ele diz no texto, em qualquer tempo deve ser acrescentado. Ela é completa, todo o conselho de Deus. Então a revelação está fechada e ela vai até a consumação de tudo. De acordo com Gálatas capítulo 1, verso 8, né, o apóstolo deixa muito bem claro isso, ainda que um anjo desça do céu e traga uma nova revelação, além daquela que tem sido posta, que seja considerado anátema. Então a revelação ela está fechada. Não cabe, nós já discutimos isso também, acréscimos, nem decréscimos e nem substituições. Então todo o conselho de Deus representa, na verdade, a articulação entre todo esse plano que foi colocado no texto da Confissão de Fé, que são exatamente fundamentados naquela coletânea de textos que foram postos logo após o enunciado do texto. E ele migra para outras argumentações, né? Esses acréscimos, eles são negados, de um modo geral, eles acontecem sempre de duas formas. Existem sempre duas tentativas, historicamente, de se tentar fazer acréscimos no texto da palavra, naquilo que nós entendemos que foi ratificado nos concílios, né? Após os critérios que foram aplicados, dos quais nós já discutimos aqui também. Então, as revelações, novas revelações do Espírito, o texto sagrado diz, tem que ter cuidado com isso, né?
Isso aqui, só essa expressão daria para a gente fazer um estudo relativamente longo em função de tudo isso, irmãos. Por quê? Porque existem várias tentativas ao longo da história, até mais recentes e as mais antigas, em que apareceram homens que receberam determinadas revelações de Deus e construíram uma verdadeira engenhosidade. É impressionante. Eu não vou me reportar nenhum deles aqui porque não cabe no momento, mas só isso aqui daria para a gente passar bastante tempo estudando, né? Posteriormente, certamente, isso é uma coisa que vai ser feita. Mas essas revelações supostamente originadas do Espírito de Deus, para a teologia reformada, elas não cabem mais. O Espírito Santo de Deus não vai ter uma nova revelação, além daquela, o texto de Gálatas 1:8, ele é final ali. Ele fecha o discurso e acabou a história. Então não adianta tentar trazer uma nova revelação, supostamente pelo Espírito, por mais coerente e mais interessante e mais carismática que seja para nós que concebemos a teologia reformada como aquilo realmente que mais se aproxima da vontade do Senhor, ela vai ser repudiada. E nem por tradição dos homens, né? Os concílios já foram feitos, já foram realizados, é uma matéria que a gente precisa aprofundar, na verdade, os estudos sobre, mas a gente percebeu em linhas gerais, com todas as dificuldades que eles foram promovidos, os critérios foram aplicados e a síntese daquilo que nós realmente precisamos ter como norteador do nosso comportamento diante de Deus, está posto nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, ponto final. Então, nem por novas revelações dadas por Deus a quem quer que seja, a história está cheia desses registros, e nem pelas tradições humanas, né? A Bíblia não fala, por exemplo, de purgatório. Não existe esse conceito de purgatório na palavra, né? Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Mas isso é um conceito que foi criado e foi adotado como um conceito bíblico, né? A teologia reformada ela repudia essa ideia do purgatório. É isso que ele está dizendo. É um conceito que é oriundo da tradição e que para a teologia reformada não cabe. Né? Eu estou apenas dando exemplo, mas existem outros exemplos que poderiam ser dados nesse mesmo sentido, como, por exemplo, a adoração de ícones e assim por diante. Então, na verdade, o texto da confissão fala dessas duas entradas que precisam ser evitadas e, ao mesmo tempo, ela fala que ele a reconhece e a forma como o leitor vai penetrar nesse texto e compreender esse texto e poder ter condições de aplicar o conteúdo desse texto, dessas verdades, desses princípios, sejam claros, sejam implícitos, através do estudo, que é a iluminação. Ele reconhece que a iluminação interior do próprio Espírito de Deus que ilumina a mente humana e nessa relação com o texto sagrado para descortinar a sua mente, a sua compreensão e ele ser atingido em seu coração, em sua mente, no seu comportamento, na sua vida, através desses princípios, né? Então essa eliminação é necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. É exatamente isso que o texto do parágrafo estabelece. Então, esse estabelecimento dessa verdade, dessa iluminação, desse conteúdo, vai atingir tanto as relações do homem com a sociedade, as relações sociais, em todas as circunstâncias, e em relação à própria igreja. Então, em circunstâncias concernentes ao culto, à própria prática do culto dirigida a Deus, ao governo da igreja dirigido a Deus e às ações relacionadas às sociedades humanas de um modo geral. Devem ser, então, tanto o culto, a prática do culto, quanto a prática da igreja, as práticas da igreja, quanto as suas relações sociais mais amplas, devem ser ordenadas à luz da natureza e da prudência cristã. Quer dizer, o conteúdo da palavra ele transcende apenas aquilo que poderíamos colocar como um objeto separado, que seria a relação do homem com Deus em forma de culto, de adoração. Não, ele estabelece em todos os sentidos. Assim, a palavra ela vai nortear tanto a relação do homem com Deus, como a relação do homem com o seu semelhante. Além disso, ela vai nortear as práticas culticas de adoração
e o próprio governo da igreja. Então, em todos os sentidos, a palavra traz essas regras gerais que devem ser sempre observadas. Ela vai ser a nossa bússola, vai determinar o caminho pelo qual devemos trilhar a nossa vida, tanto individualmente como igreja, individualmente como servos de Deus, como igreja. Então, adentrando para explicar essas proposições todas relacionadas até aqui, Deus nos deu uma revelação, portanto, completa. Esse conteúdo contido na Bíblia é que a confissão chama de todo o conselho de Deus. Mas o que significa exatamente isso, além dessas ponderações que já foram feitas? Como é que eu posso compreender e sintetizar isso? É que não há nada que Deus tenha deixado de dizer ao homem necessário para a sua redenção que ele não tenha dito. Por isso não há necessidade de se dizer mais nada. Todas as informações em termos de conhecimento foram dadas. Então ela exclui acréscimos, exclui decréscimos e exclui substituições. Esse é o sentido. É essa a concepção de suficiência. Quando você diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente, é porque você vai excluir qualquer possibilidade de acréscimo, de decréscimo, de substituições. É uma unidade completa. E Deus disse tudo aquilo que ele queria dizer para que o homem pudesse usar essas informações, esse conhecimento e aplicar à sua vida e ter a sua vida transformada e ter a reconciliação restabelecida através dos critérios que foram estabelecidos ali. Que o homem só, por si só, não teria essa capacidade, muito menos de olhando só para a natureza. Então, desse conteúdo todo suficiente, existem aqueles que são explícitos, que são claros, já falamos, e há outros que não são tão explícitos, mas que dizem respeito, sobretudo, às questões práticas da vida humana, que por vezes são postas implicitamente. E é que eu estou chamando de princípios aqui. São princípios que estão estabelecidos ali, né? E muito embora não possam não ser tão claros, mas precisam ser percebidos, né, pela mente humana e através da iluminação. Essa frase, todo o conselho de Deus, portanto, ela pode ser encontrada em Atos, por exemplo, capítulo 20, verso 27. A expressão diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, na mente do apóstolo, todo o conselho de Deus dizia respeito às informações e o conhecimento que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus, né? E o entendimento que ele tinha da palavra. As orientações da palavra estavam postas ali. Então, nada ficou de fora. Todo o conselho de Deus diz respeito a tudo, a todas as informações que eram necessárias e que eram suficientes para orientar a vida da igreja e a sua conduta diante de Deus. Então, o ato de aconselhar, ele é um ato que envolve amor, mas além de envolver amor, ele envolve também autoridade. Envolve, além de amor e autoridade, ele também envolve sabedoria. Então, quem se coloca na posição de aconselhar, revela amor, revela autoridade. E você não recebe conselho de qualquer pessoa. Não é qualquer um que está posto na condição de aconselhar, né? E, obviamente, a sabedoria, que é a natureza do conteúdo que leva às boas práticas e os bons resultados. Então, para toda a extensão da natureza humana, esse conselho de Deus não é a questão de um especialista em uma única área das necessidades humanas, mas o conteúdo da palavra, ele é capaz de hidratar, por ser todo o conselho de Deus, todas as áreas da existência humana. Ela é capaz de trazer benefícios quando são percebidos pela mente humana, através da iluminação, são aplicados na própria vida e esses resultados podem nascer através dessa aplicação. Então o texto de 2 Pedro, por exemplo, capítulo 1, verso 3, nos reforça essa ideia. Diz o texto sagrado, visto com seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Temos tudo isso na Bíblia, o divino poder e tudo que diz respeito à nossa vida, a forma de viver piedosamente, todo o conhecimento e tudo é dirigido com objetividade para a própria glória de Deus, né? Todas essas informações nós temos, portanto, na Bíblia. Essa é o que a confissão chama de as coisas necessárias para a sua própria glória.
Né? Seria então o refinamento de tudo isso, o significado disso? Em todo tipo de racionalidade inteligível, faz-se necessária a adoção de um conjunto de pressupostos. Que são os pressupostos, na verdade? É uma expressão que a gente usa isso muito na ciência, é um conjunto de verdades tomadas a priori. Né? Poderiam ser chamadas de postulados. É uma verdade que foi enunciada e que não tem intenção de ser demonstrada. Ela é enunciada e ela é tomada como verdade. Esse é, em geral, o que nós podemos entender como pressupostos. Então, todo tipo de racionalidade que traz essa questão da inteligibilidade humana, ela precisa da adoção desses pressupostos. Né? Então, todas as coisas necessárias para a sua glória, esse conjunto de conhecimentos postos na palavra, são conjunto de conhecimentos necessários com objetividade de trazer a glória de Deus e, portanto, trazer racionalidade, inteligibilidade para essa relação do próprio homem com Deus, dentro da concepção que ele percebe a sua própria condição de pecador, a centralidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo e a esperança no mundo vindouro. São verdades estabelecidas e aceitas, e a partir dessas verdades aceitas, que são os pressupostos, né, que trazem racionalidade para qualquer tipo de sistema, essas verdades aceitas, uma vez aceitas como verdades, elas sempre vão trazer desdobramentos. Toda verdade estabelecida sempre traz desdobramentos. Portanto, o que podemos inferir com a expressão as coisas necessárias no texto da confissão do parágrafo 6 constitui esse conjunto de afirmações que criam as condições fundamentais da fé. Somos impulsionados pelo Espírito a crer, em primeiro lugar, e isso não pode ser explicado. O fato de eu crer na palavra não tem explicação para isso. Mas para além desse convencimento, uma vez convencido, produzido por Deus em nossos corações, que é um convencimento cognitivo, mas emocional também, nós temos na Bíblia, a palavra de Deus, a materialidade proposicional, ou seja, o conteúdo descritivo, disciplinar, que nos permite a orientação para o desenvolvimento desse fato inicial. O que eu estou dizendo em outros termos? Eu não sei como foi que eu me converti. Eu me converti ouvindo a palavra e lendo a palavra. Como esse processo se deu, eu não sei. Eu me vi convertido e crendo nessa escritura. Agora, para além disso, que eu não consigo compreender, eu tenho a materialidade da palavra. Os escritos, o conteúdo descritos ali, comportamentos esperados daqueles que servem ao Senhor. E quando eu aplico isso na minha vida, isso torna materialidade, porque a aplicação da palavra em minha vida, em estado de submissão, mediado pela fé, isso traz resultados importantes. É isso que ele está dizendo. Então, essas coisas necessárias, o conteúdo da palavra escrito, ele é necessário nesse sentido, porque me permite essa prática e o fortalecimento dessa prática pelos resultados que eu obtenho ao praticar a palavra de Deus. Esse raciocínio me parece bastante familiar às produções acadêmicas nas diversas áreas do conhecimento. Todo conhecimento está posto sobre fundamentos e pressupostos. São chamados entes primitivos, como por exemplo na geometria. Euclidiano, ele vai dizer, existe ponto, existe reta e existe plano. São verdades estabelecidas de antemão, sobre as quais outras verdades podem ser estabelecidas como desdobramento. Toda verdade estabelecida sempre tem consequências. Nesse pensamento, a lógica da organização do pensamento matemático estabelecido na geometria euclidiana pode ser tomada aqui como uma boa analogia do significado da expressão as coisas necessárias. Então vejam, na linguagem matemática, especificamente relacionada à geometria euclidiana, existem expressões como postulados, teoremas e corolários, né? Os postulados, eles seriam então os enunciados que são aceitos como pressupostos, são verdades a priori. Os teoremas, por sua vez, são estruturas proposicionais demonstráveis, podem ser provadas a partir das verdades estabelecidas pelos postulados, né? Já existe uma articulação demonstrável, né? Uma prova. E os corolários, eles são consequências decorrentes dessas verdades estabelecidas pelos teoremas. Então, aquilo que nós falamos no início, né, essa ideia de se organizar as coisas necessárias da inteligibilidade,
construir esse arcabouço de conhecimentos, de pressupostos, né, que vão dar base para a construção de outras verdades. Nessa analogia, nós temos então assim, a Bíblia, a palavra de Deus como revelação especial ou autorrevelação, ela seria o nosso postulado de fé. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus é um postulado de fé. Não tenho que me bater e tentar provar que a Bíblia é a palavra de Deus por nenhuma outra razão, porque eu não vou conseguir fazer isso. Não existe nenhum tipo de argumentação possível para convencer alguém de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós nos convencemos por uma ação do Espírito Santo de Deus. Eu me converti ouvindo a palavra de Deus, a pregação e lendo a Bíblia. E não existe explicação teológica que consegue decifrar exatamente como isso se processa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus como um postulado de fé. Então, nessa analogia, isso é como se fosse um ente primitivo, então, está posto. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem incrédulos, por exemplo, ateus, que leem a Bíblia todos os dias e não acreditam que ela é a palavra de Deus. E não conseguem ver nela nenhum tipo de revelação especial, se veem como pecadores e nem se convertem. Satanás lê a Bíblia, então ele também não se converte. Então a conversão e se acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, existe uma relação, digamos, que transcende o entendimento humano, né? Então, por isso, é a mesma coisa tentar explicar o que é para Euclides, o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano. São entes primitivos. Eles existem. Existe ponto, existe reta, existe plano. São entes primitivos, são os pressupostos. Não existe demonstração para eles. Então, é como que quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, nessa analogia que eu estou fazendo, você está adotando a Bíblia como um postulado de fé. Ponto. Né? Os conteúdos da Bíblia, que constituem os conselhos de Deus, aplicados à vida do penitente mediante a fé, materializam transformações existenciais em todos os campos da vida. Então vejam, existe um penitente que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe um penitente que, além de crer, ele aplica esse conhecimento em sua própria vida, os princípios estabelecidos ali em sua própria vida. Essas duas existências, do que crê e daquele que aplica, traz a existência de resultados. E esses resultados produzem transformações em todas as áreas da vida, em todos os campos da vida. Então vejam, acredito que essas três existências, quais sejam, do penitente que crê, do penitente que aplica e do penitente que experimenta esses resultados dessas transformações existenciais em todos os campos da vida, apontam para a objetividade de tudo que é a glória de Deus, que é, por assim dizer, dentro desta analogia, a consequência mais importante sugerida pelo texto da confissão de fé. As coisas necessárias que esse arcabouço de todo esse conhecimento contido na palavra, que é a própria palavra, produzem objetividade para a glória de Deus. Isto é, a glória de Deus é ao mesmo tempo consequência, na minha linguagem analógica seria o corolário, que seria a consequência das verdades produzidas pelos teoremas, e é objetivo da palavra, da sua palavra. Em outros termos, o método que Deus usa, que Deus utilizou, revelação geral mais a revelação especial, foi perfeitamente adequado para produzir o objetivo final das suas ações soberanas, que é a sua própria glória. Portanto, as verdades estabelecidas na Bíblia dizem respeito à vida coletiva do homem no mundo, na igreja e no indivíduo. Certamente a Bíblia não é um manual específico de alguma disciplina acadêmica. Trata-se de um conteúdo de princípios que podem ser aplicados às diversas atividades da atuação humana. São esses princípios suficientes para direcionar os pecadores a Cristo para a salvação, para equipá-los para o desenvolvimento da salvação, para a vida na fé e pela fé, segundo Romanos 1,17. É importante perceber que, historicamente, existem duas tentativas de acréscimos ao conteúdo da palavra, de distorcer a palavra através de acréscimos. De um modo geral, os comentários falam de acréscimos, né? Eu sempre penso em acréscimos, decréscimos, acréscimo quando você acrescenta alguma coisa, decréscimo quando você tira alguma coisa, e substituição,
quando você tira alguma coisa, mas você ao mesmo tempo acrescenta. São os dois movimentos ao mesmo tempo. Essas coisas são abomináveis na perspectiva da confissão de fé e, portanto, da teologia reformada. Então, a partir de agora, nós vamos tratar de dois aspectos que são importantes. Nós vamos deixar esses dois aspectos para ser tratado agora. Eu vou tratar um aspecto agora e o segundo aspecto vai ficar para a nossa próxima aula, dado o tamanho do áudio, já deve estar em torno de 35, 40 minutos. Então, a primeira forma que historicamente foi detectada que existe essa tentativa de acréscimo é através das novas revelações do Espírito, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Um exemplo disso é ocorrido com as influências de um professor do século II chamado Montanus, que forma um movimento chamado montanismo. É importante esse argumento, que esse argumento surgiu por uma boa causa. Existia uma frieza e uma apatia da igreja. E a sua tese defende que os dons carismáticos eram contínuos, tanto era contínua a revelação do Espírito por meio de homens talentosos. O que ele queria dizer? Que a revelação de Deus ela não foi encerrada. Que o texto de Paulo aos Gálatas 1:8 estava equivocado, de que ela poderia sofrer acréscimos, né, através de homens talentosos. A ênfase passa a ser na experiência pessoal, em detrimento do conhecimento da palavra. O pai da igreja, Tertuliano, era defensor dessa posição. Essas perspectivas são precursoras tanto do pietismo quanto do movimento pentecostal nos tempos modernos. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14, essa influência nas práticas culticas, ela ficou estabelecida. Entregar uma mensagem, por exemplo, à igreja, durante a realização de um culto, entregar uma mensagem que se dirige ao membro da igreja, ou à própria igreja, ou alguém que está presente ali, é possível dentro dessa perspectiva. Uma mensagem, alguém dentro do culto, na hora do culto, levanta a mão e diz que tem uma mensagem que para ser entregue à igreja, ou ao membro da igreja, ou alguém que está presente ali, e que essa mensagem foi revelada pelo Espírito, na hora da liturgia cultica. Não é a mensagem que alguém preparou, que estudou o texto bíblico e preparou uma mensagem expositiva para apresentar à igreja. O Ruther sugere a leitura de um texto chamado A Palavra Final, de Palmer Robertson, de 1993. Esse texto ele sugere para que a gente tenha uma ideia de como rebater esses pensamentos, né? Seria um estudo interessante a ser feito. Quais são os problemas que essa interpretação e seus desdobramentos para a prática cultica? Qual é o problema de acreditar que a revelação de Deus, através do Espírito, ela continua sendo processada no seio da igreja? O problema é que isso mina a autoridade da Bíblia e nega a sua suficiência. A Bíblia não é a única autoridade, porque qualquer pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus e trazer uma revelação nova, diferente daquilo que está posto lá. E nega, portanto, a suficiência dela. Ela não é suficiente e não é a única autoridade. Isso é problemático. E ao negar a suficiência da Bíblia, isso seria um processo de se retroagir. Retroagir a ponto de depender novamente de um profeta. Consultar o oráculo. Seria uma forma das neopitonisas, né? As cartomantes, as mães XY da vida aí, que se colocam diante da igreja para manifestar aquilo que o Espírito Santo quer dizer a essas pessoas. O véu do Santo foi rasgado de alto a baixo, foi anulado. Porque a igreja passa a depender dessas pessoas especiais que têm dons especiais carismáticos ativos e que falam em nome do Senhor, assim diz o Senhor. E tem mensagens específicas para a vida de pessoas, para a vida da própria igreja. Isso é um absurdo. Na teologia reformada, isso definitivamente não cabe. No projeto de Deus, a Bíblia foi postulada para ser percebida primeiramente pela fé, mas posteriormente para ser teorematizada, ou seja, como se fosse um teorema. O que eu quero dizer com isso? Precisamos, antes de aplicá-la em nossas vidas, devemos usar os nossos dispositivos cognitivos para compreendê-la. É um livro de princípios que descrevem o Criador, o pecador e o plano redentor. Portanto, a Bíblia é um livro constituído por um conteúdo que deve ser estudado,
que deve ser compreendido com toda a profundidade possível. Em outros termos, não posso dirigir minha vida pelos meus sentimentos em relação às minhas concepções próprias. Devo, ao contrário, equacionar, ou melhor, me deixar equacionar o que sinto e o que penso pelo conteúdo dos princípios estabelecidos nela, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, e não me colocar à mercê das neopitonisas modernas dentro da igreja. O Espírito Santo fala diretamente com essas pessoas e tem mensagens para a igreja. A mensagem para a igreja é a mensagem que o pastor, o diácono, se debruça sobre o texto da palavra, que ora, que prepara a mensagem, que expõe a palavra para a igreja. A palavra está lá, ela não precisa de nada além do que está ali. Não precisa exatamente nada além do que está. É para pregar o conteúdo da palavra, e ali estão todos os princípios de todo o conselho de Deus. Os princípios aplicados à vida, sob a orientação do Espírito Santo, produzirá as transformações na natureza humana impossíveis de outra forma. Então, o que vemos como consequência de uma igreja apostata, fria, é exatamente a falta desse conteúdo pregado. Onde não há profecia, existe corrupção. É exatamente isso que a gente vive nos nossos dias. Veja, enquanto o Espírito não acrescenta nova revelação, porque ele não acrescenta nova revelação, porque eu vou ter que jogar o texto de Gálatas fora, ele lança luz sobre a revelação escrita, o que já está posto. Essa é a doutrina da iluminação defendida pela Confissão de Fé de Londres. E podemos reforçar essa ideia de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, os versos de 9 a 12. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então a lógica aqui é que a palavra de Deus, ela sofre esse processo de iluminação, aqui é para o leitor, né? A iluminação, em contato com a palavra, ocorre a iluminação, que é produzida pelo Espírito Santo na mente do homem, e a ênfase, essa é a ênfase dos reformados. Então eu não tenho que buscar e pedir para o Senhor uma nova revelação, ou revelações específicas para a vida de ninguém, ou para a própria igreja local, porque todo o conteúdo e todo o conselho de Deus estão postos nas letras das Sagradas Escrituras. Ponto final. Essa é a concepção. E aí você vai ter correntes cristãs diversificadas que acreditam que isso ainda pode acontecer. E obviamente que os resultados dessas convicções vão levar a igreja a práticas realmente bastante complicadas, né? Em João capítulo 16, os versos de 8 a 11, temos descrita a essência da obra do Espírito Santo. Está escrito: e quando ele vier, referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Essa é, na verdade, a essência da obra do Espírito Santo, e não outra. A ênfase da obra do Consolador, à luz da palavra, é, portanto, o convencimento de uma tríade que define completamente o objetivo para a glória de Deus. E se nós percebermos isso aqui e dermos ênfase na teologia para isso aqui, nós não vamos olhar penduricalhos para outras teologias que precisam fazer malabarismo e que levam a igreja a práticas completamente a determinadas aberrações culticas. Convencer do pecado, convencer da justiça, convencer do juízo. Essa é a essência da obra do Espírito Santo, do Consolador. Convencer do pecado resolve um problema. Qual o problema? O problema da fé para a salvação. Olhando para a natureza não era possível isso. Então o conteúdo da palavra vem o Espírito Santo iluminar a mente do pecador para que ele seja convencido
do seu pecado, convencido do pecado. O homem ímpio, o homem incrédulo, ele não se vê pecador. Ele não poderia se ver pecador olhando para a natureza. Então resolve o problema da fé para a salvação. Convencer da justiça resolve um outro problema, que é o problema de uma dívida. A dívida do Éden, que foi paga na cruz do Calvário. Essa dívida o homem não poderia pagar. Então a justificação e o pagamento da dívida foi feito através na cruz do Calvário. Então Jesus nos convence dessa justiça. E convence do juízo, porque resolve um outro problema, o problema da rebelião. E coloca debaixo dos pés de Cristo toda a autoridade. O problema de convencer o juízo resolve o problema da rebelião e coloca a soberania de Deus acima de todas as coisas. Cristo vem, cumpre o seu papel redentor, morre na cruz, ressuscita, é assunto aos céus e está à direita do Pai. Tudo está aos seus pés. Então, o problema da rebelião é quebrado completamente. O centro da tríade é sempre Cristo, profeta, sacerdote e rei. Não há obra do Espírito Santo à parte de Cristo. Esse é o equívoco do movimento carismático moderno. Como consequência disso, a obra do Espírito Santo parece ser falar em línguas, realizar milagres, manifestações bizarras, quando na verdade, biblicamente, na perspectiva da teologia reformada, a sua obra é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o maior milagre que é feito pelo Espírito Santo de Deus e que promove as transformações necessárias na vida do penitente. Assim, a principal função do Espírito Santo fica estabelecida na sua relação com a verdade. O estabelecimento dessa verdade promove a glória de Deus. E o que resta então o servo de Cristo diante dessa objetividade da palavra? O que nos resta fazer? Resposta simples. Deus já simplificou a vida do seu servo, né? Resposta simples. O que eu faço diante da grandeza da palavra e da revelação especial? Resposta simples. Submissão e obediência. Obediência produzida pela submissão. Que é a relação entre o estado interno e a ação externa. Eu obedeço, isso é quantificável, é mensurável, porque é uma ação externa. Obediência é fazer. Mas essa obediência só tem sentido para o servo de Deus quando ela é oriunda de um sentimento de reconhecimento da autoridade de Deus sobre a sua vida, que é o estado de submissão. Eu obedeço porque sou submisso. Porque nem toda obediência que é externa, ela está arraigada, na verdade, a essa base da submissão. Eu posso dizer, alguém obedeceu a ordem? O garoto foi lá e engraxou o sapato do pai, ele deu a ordem, e o garoto foi lá e engraxou o sapato. Então ele obedeceu, porque a obediência ela pode ser mensurada, quantificável. Verificar, fez ou não fez, está ligado ao fazer, enquanto que a submissão está ligada a um sentimento interno de reconhecimento. E esse estado interno só pode ser medido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O texto de 1 João, capítulo 2, os versos de 27 a 28, dizem, portanto, que nós devemos permanecer nele. O que me resta fazer é obedecer, ou seja, permanecer nele. O verso 27 diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como uma unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permanecereis. O que significa isso em outros termos, né? Você olha para o texto, é possível você tirar algumas proposições, reescrever isso com um significado mais simples. A unção diz respeito à relação única e perfeita estabelecida pelo Espírito Santo de Deus em nós, seus servos. A unção ela é estabelecida pelo Espírito Santo. A unção é uma referência à ação do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo. É uma dádiva que recebemos de Deus em Cristo. Não temos méritos para receber isso. É uma relação estabelecida permanentemente pela graça e na graça. É um processo de ensino-aprendizagem exaustivo. Todas as coisas. Eu não preciso de aprender nada além, nem admitir outro ensinante. É uma ação excludente, não admite outra fonte de ensino. É uma proposição que admite prova e contraprova. O exemplo, você pode excluir que alguma pessoa cometeu um crime de duas formas, né? Ele pode ser suspeito. Você pode excluir essa suspeita se ele tiver um álibi.
ele não pode estar no local do crime porque ele estava em outro local. Se eu provar que estava em outro local naquele momento, eu tenho o álibi, que seria a contraprova. Mostra o contrário. Ele não cometeu esse crime, por quê? Porque não estava presente ali, estava presente em outro lugar. E a outra forma de mostrar que aquele suspeita não foi o criminoso é eu descobrir o criminoso, seria a prova positiva. Eu descobri outra pessoa que não é aquela e que cometeu o crime e até já confessou o crime. Então aquela primeira suspeita foi tirada de fora porque eu já tenho, na verdade, o crime totalmente qualificado e explicado na figura de uma outra pessoa. Né? Então, o que ele está dizendo aqui é que essa unção do Espírito Santo, ela tem prova e contraprova. É interessante isso, porque diz, ela é verdadeira. É verdadeira porque experimenta a racionalidade e as suas transformações. É como sentido, eu me convenço da verdade por uma demonstração no sentido positivo. Mas se eu quiser me convencer de que isso é verdade, eu posso fazer o contrário disso. E ao fazer o contrário disso, os resultados são completamente diferentes. Então, esse ensinamento que é trazido pelo Espírito Santo através da sua unção, é que eu digo, ele possui prova e contraprova. Você tem duas formas de se convencer: praticando a verdade e obedecendo e submetendo a palavra, porque você vai experimentar as transformações oriundas disso, mas você também pode ser convencido praticando exatamente o contrário e os resultados vão ser bastante diferentes. É isso que quer dizer. Ok, irmãos, então nós vamos parar por aqui. Nós vimos essa primeira parte que trata sobre a inclusão, a tentativa de se incluir através de manifestações do Espírito Santo de Deus, com novas revelações, né? E as implicações que isso teria para a teologia reformada. E vamos deixar para o nosso próximo encontro a segunda etapa desse processo, que seria através, até a tentativa de fazer inclusão através da tradição dos homens, né? Dado que o nosso áudio já ficou bastante longo, e aí vai ficar difícil que os irmãos façam isso de uma única vez, o estudo, ok? Então nós vamos nos encontrar na próxima vez, e aí o próximo estudo a gente vai começar a partir da questão da inclusão, tentativa de inclusão pela tradição dos homens, que na verdade tem bastante matéria também sobre isso. Então, até lá, obrigado. Fiquem na paz de Cristo.